Olá galera, hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente e eu acho que você vai se divertir bastante nesse vídeo, porque pelo menos eu gostei bastante de preparar ele. Esse vídeo eu fiz com carinho para quem não quer me escutar e não quer aprender como se tornar rico, como aplicar os 6 pilares. Eu achei para vocês uma forma que vai ajudar você a se tornar rico de um dia para o outro. Mostrar para vocês 8 formas espetaculares que pessoas que ficaram incrível. Ou espera para ouvir a última, porque você vai gostar mais ainda. Mas isso nós vamos fazer logo depois da vinheta. Então vamos começar. Primeira coisa, eu vou falar para vocês 8 formas espetaculares que você não precisa me escutar, não precisa fazer nada que eu ensino. Se você vai conseguir de uma dessas formas, eu garanto para você que você vai ficar rico. Eu não sei se você vai continuar rico, porque ser e ficar são duas coisas diferentes, mas para ficar, com certeza, nessas 8 formas são espetaculares. Se você ainda não está inscrito no meu canal, primeira coisa, se inscreve. Então vamos começar. Contar vocês histórias. Nós vamos começar com a 8ª história e até a primeira história fica até o final, porque eu acho que ela é mais incrível de tudo. A nossa primeira história começou nos anos 90. Uma família americana simplesmente tinha um buraco na parede da casa e eles pensavam, o que a gente vai fazer? Vamos reformar, vamos pintar, vamos comprar um quadro e vamos tapar esse buraco. E eles realmente foram para um bazar e compraram um quadro antigo, pagando a fortuna de $29 para esse quadro, e realmente um quadro super bonito que tapou belíssimo esse buraco que estava. E durante anos ficou pendurado na parede, até que um dia tinha uma noite de família e eles estavam brincando em jogo de tabuleiros e perceberam dentro desse jogo que tinha um dos peças que era bem parecidos com esses quadros que eles tinham na parede. E aí eles pensaram, será que esse quadro que nós temos na parede vale alguma coisa? Eles fizeram uma rápida pesquisa sobre esse quadro e descobriu que ele foi pintado pelo famoso Martin Johnson Head. Esse quadro chamava Nossa Senhora. Esse quadro que eles descobriram chamava Como fala? Magnolia. Esse quadro chamava Magnolia on Gold Velvet Cloth. Eu não entendi o que ele falou. Ele foi pintado em 1888. E a família ainda estava na dúvida se realmente um quadro original dele, levou a pressa para um Museu de Belas Artes de Houston. Lá ele foi realmente autenticado como quadro original. Esse é o terceiro quadro mais caro desse pintor. E o museu, em 1999, simplesmente ofereceu para a família uma pequena ajuda do custo para eles encontrar esse quadro de $1.250.000 por esse quadro. Primeira forma de você ganhar mais de $1 milhão investindo apenas $29. Vamos lá, nossa segunda forma espetacular para se tornar rico de um dia para outro aconteceu para John Diesel e Richard Watts em 1869. Eles estavam buscando ouro na Austrália, naquela época era a febre de ouro. Isso foi na região de Vitória lá. E os dois garimpeiros, eles vieram da Cornália, no sudeste do Reino Unido. Naquela época, eles estavam já vários anos procurando ouro e, na verdade, eles estavam totalmente endividados, sem dinheiro nem para comprar comida. E aí, no dia 5 de fevereiro de 1869, mudou tudo. O John estava com uma picareta dele na mão, bateu no chão e, de repente, ouviu um som metálico. Isso foi perto de raízes de uma árvore. E, na verdade, ele começou a cavar um pouquinho, e cavar mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e praticamente alguns centímetros da superfície, eles encontraram a maior pepita de ouro, batizada de Welcome Stranger, bem-vindo estranho em tradução livre. E a pedra de ouro que eles encontraram, esse pepita. Essa pepita de ouro pesava 72 kg e tinha 61 centímetros de altura e 32 mais ou menos disso de largura, de ponta a ponta. E quando foi encontrado logo abaixo da superfície, a pepita logo foi derretida e mandada para a Inglaterra. Eles receberam pela pepita $10.000, equivalente a $300.000 em dias de hoje, quer dizer mais de $1 milhão, mas na verdade o valor desse ouro hoje seria acima de $22
milhões de reais. Nada mal por uma picareta que você dá no chão. Só para vocês entenderem, talvez uma história de perseverança, porque durante muitos anos estava procurando e não encontrava nada e de repente a sorte muda. Vamos lá, já sem delongas para nossa terceira história. Garrafas de whisky. Sim, garrafas de whisky. Brian encontrou no porão da casa dele 12 garrafas bem velhas, depois que ele comprou a casa. E as garrafas eram dos anos 1917. Brian mandou essas garrafas para ser avaliadas e descobriu que o valor deles, caso ele não vá abrir e beber tudo, era de 2,6 milhões de dólares. Nada mal por umas garrafas velhas que você encontra no porão da sua casa. É incrível. Próxima nossa história, na verdade, nós temos uma história de valor inestimável. Eu escolhi essa história porque aconteceu perto da casa da minha mãe. Nossa! Pois é, o Pergaminhos de Mar Morto, que foi descoberto em 1947. Um jovem beduíno estava cuidando do rebanho de cabras dele no deserto de Judá. Esse lugar que foram descobertos os pergaminhos é exatamente 30 minutos da casa da minha mãe. Tá, então minha mãe tem um pátio dessa história, brincadeira. Mas vamos lá. E algumas das cabras, enquanto ele estava cuidando dela, estava afastando do rebanho. Ele foi atrás dela, afastando. E uma das montanhas, um dos lugares que ela foi, ela descobriu uma caverna. E o jovem ficou um pouquinho com receio, entrou para uma caverna, escondido, entendeu? Ele pegou umas pedrinhas, jogou para dentro da caverna e ouviu o som de um vaso de argila quebrando. Ele entrou lá e lá foi descobertas os pergaminhos de Mar Morto. Ele encontrou nos primeiros instantes que encontraram 7 vasos que estavam lá os pergaminhos. Hoje esses pergaminhos do Mar Morto, eles são escritos em hebraico e aramaico e eles têm mais de 2.000 anos. Esses são praticamente os documentos bíblicos mais antigos achados pelo homem. E conta todos, parte da história da Bíblia está escrito realmente nesses pergaminhos. E o valor deles é praticamente inestimável, mas se a gente quer estimar um valor, estamos falando na casa de centenas de milhões de dólares, que foi encontrados 30 minutos da casa da minha mãe. Vamos lá, próxima história. Ela é uma história mais legal ainda. Um pobre pescador filipino, em 2006, estava lutando com uma tempestade no mar. E de repente, Wait for it. a âncora do barquinho dele ficou presa em alguma coisa no fundo do mar. E eu acho que essa história de como exatamente foi descoberto, eu vi várias versões, mas eu gosto dessa versão que eu vou contar para vocês agora. E eu acho que Deus estava lá falando, ai meu coitadinho pescador, eu vou te ajudar. E o âncora ficou preso em uma gigante ostra. Ele deu um mergulho, encontrou esse gigante ostra e dentro desse ostra ele achou o maior pérola do mundo, pesando 34 quilos. Eu acho que o pescador, ou que ele não entendeu o que ele achou, ou não entendeu muito o valor dela, e simplesmente achou ela super bonito e levou ela para casa para ser uma mulata de sorte. E ele colocou ela embaixo da cama dele durante 10 anos, continuando com uma vida bem humilde que ele tinha. E acho que Deus olhou para ele e falou, filho, eu te dei essa pérola para você avançar na sua vida. E como o pescador não entendeu, Deus falou, vou te dar uma mão. E botou fogo na casa dele. Simplesmente, e a única coisa, adivinha o que o pescador conseguiu salvar? Essa pérola. Pegou ela, colocou embaixo do braço e começou a andar nas ruas, pensando como a vida dele é azarado, porque a única coisa que tinha, a casinha pegou fogo. E aí ele encontrou como um oficial de turismo que obviamente entendeu o valor daquele negócio que o pescador estava segurando na mão e falou para ele, presta atenção, o que você tem na mão? E o resto é história. Essa pérola, ela é considerada a maior pérola do mundo. Ela é 5 vezes do que a segunda pérola do mundo e ela é avaliada não mais e não menos em 100 milhões de dólares. Que história espetacular. Então, essa é uma forma bem interessante para você
se torna extremamente rico. Nós não podemos falar agora sobre formas de ficar rico se a gente não vai falar sobre ganhar na lotérica, lógico. Então vamos lá, nós não vamos falar sobre qualquer prêmio, nós vamos falar sobre o maior prêmio da história. Na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, em outubro 2018, 23 de outubro de 2018, um único apostador ganhou o prêmio máximo da história do mundo. 1,6 bilhões de dólares. Gente, se a gente vai traduzir isso para hoje com 5,4 reais, meu Deus do céu, estamos falando de mais de 8 bilhões de reais. Única pessoa que ganhou. No estado, esse é um dos poucos estados que permite que o ganhador fique anônimo. Então eu não posso falar para vocês nem o nome, nem para vocês onde vocês podem mandar cartas de pedindo ajuda. Só para você entender a probabilidade de ganhar na lotérica nos Estados Unidos é 1 para 303 milhões de possibilidade. Então, não perca a esperança. Nós chegamos para nossas últimas duas histórias espetaculares de como ficar rico de um dia para outro. Vamos lá, olha que história interessante. Um casal de Nova York teve muita sorte quando eles estavam fazendo faxina. Faxina, tem que ter sorte fazendo faxina. No sótão da casa deles, eles encontraram um ovo Fabergé. São obras-primas da joalheria produzida por Peter Carl Fabergé e seus assistentes no período de 1885 a 1917 para a nobreza russa. Para quem não sabe um pouquinho sobre esses ovos, na verdade, esses ovos realmente da Páscoa, famosos ovos de Páscoa, e a Páscoa na Rússia era uma data muito especial, ok? E todos se beijando, dizendo que Cristo ressuscitou e receberam uma resposta, a resposta verdadeiramente é Cristo ressuscitou e assim vai. E eles costumavam trocar ovos entre eles. Ovo sempre o símbolo da renovação, certo? Só que a nobreza, obviamente, tem padrões diferentes de presente e de ovos que eles davam entre eles. Então, todos os ovos que os membros da família real e os nobres do corte davam uns por outros eram feitos de ouro, prata, decorado com esmaltes e pedras preciosas. Em 1884, o czar Alexandre III encomendou do joalheiro oficial da corte imperial russo, o Peter Carl Fabergé, um ovo. Ele criou um presente especial que nunca foi dado para ninguém. Um ovo como presente para sua esposa. E a surpresa, dentro desse ovo, o joalheiro colocou uma galinha que praticamente como uma safira. E o sucesso do corte foi espetacular e assim começou essa tradição de ovos Fabergé, que hoje praticamente das joias, se eu não estou enganado, foi fabricado naquela época por volta de umas 44 ovos desse tipo, cada um mais bonita que outros. Voltando para a história para nosso casal de Nova York, eles encontraram uma desses ovos no sótão da casa deles, e dentro desse ovo que eles encontraram tinha uma miniatura encomendada pelo imperador russo Nicolau II e o boneco, e esse ovo foi vendido por leilão em mais de 5 milhões de dólares por um ovinho. Espetacular. E agora estamos chegando para a nossa última história, e essa história mais incrível que ela é extremamente recente. Ela aconteceu agora, 1º de agosto de 2020, no meio da pandemia aconteceu isso. E quando você ouviu de sua mãe, e você fala, filho, você acha que o dinheiro cai do céu? Você fala para ela, você vai olhar e falar, sim, mamãe. Fala, mãe, sim, o dinheiro pode cair do céu. E eu vou mostrar para vocês essa história que aconteceu na Indonésia. Joshua Rotlang, ele estava na casa dele e de repente levou um susto e a casa inteira tremeu. Ele saiu fora da casa e olhou e estava um buraco no telhado dele. E ele falou, eu não acredito, quem jogou essa pedra em mim? E aí, olhou para cima, viu o buraco em cima e embaixo olhou e viu um buraco, pequeno buraco no chão. E esse buraco foi um asteroide de 2 quilos que caiu no quintal da casa dele. E esse meteórico era do tipo meteórico condrito carbonaco.
E esse tipo é extremamente raro e, obviamente, caro. E essa surpresa de dinheiro caindo do céu, de alguém jogando uma pedra no seu telhado, essa pequena surpresa de 2 quilos, avaliado e custa quase 2 milhões de dólares. Então, se você acha que esse ano 2020 só trouxe coisas ruins vindo, você está vendo que também chegou coisas boas caindo. Então, na próxima vez que alguma coisa cair na sua cabeça, agradece que pode ser que você está recebendo uma bênção de 2 milhões de dólares. Então, sim, meus queridos, dinheiro cai do céu. Então, agora vocês têm 8 formas de como você pode se tornar rico de um dia para o outro. Só escolhe sua e vai fundo. Agora, se você acha que você não tem tanta sorte quanto esses 8 histórias que eu contei, então, por favor, estuda tudo que eu ensino, estuda os pilares. E eu garanto para você, talvez não uma maneira tão brilhante e tão extraordinária para ficar rico de um dia para o outro, mas também sim, vocês podem ter uma vida extraordinária. Espero que vocês se divertiram nesse vídeo quanto eu. Dá uma curtida, compartilhar com outras pessoas e até o próximo.